Amigos e amigas do podcast Vai Vendo, hoje nós vamos trazer aqui para vocês mais uma boa ideia que surge em Blumenau, o projeto Encantar. E vai nos falar sobre esse projeto a Priscila e o William. Tudo bem com vocês? Tudo certinho. Muito obrigada pela oportunidade de podermos estar aqui nessa noite, aqui conversando com você. Tu sabe que quando eu vi a publicação do projeto de vocês, na hora eu fui lá e coloquei uma mensagem que eu gostaria de divulgar, porque são ideias que surgem com o intuito de ajudar as pessoas, né? Então esse tipo de ideia, coisas que vão produzir, vão dar resultado, vão auxiliar pessoas, nós precisamos divulgar, porque a ideia desse podcast é divulgar pessoas da nossa cidade, né? Projetos, ideias, para que nós possamos fazer a nossa cidade cada vez melhor. E o projeto de vocês me parece que é isso. Eu quero que tu me fale um pouquinho sobre o projeto Encantar. Então, o projeto Encantar, ele já tem 6 anos, é uma ONG aqui na nossa cidade. Nós começamos o projeto com um grupo de 4 amigos que se reuniram e resolveram fazer o bem de alguma maneira. Então, nós não tínhamos nada de recursos, e começamos a preparar refeições para levar aos moradores de rua todas as sextas-feiras à noite aqui na cidade de Blumenau. Então cada um dava um pouquinho, a gente preparava os risotos, levávamos café, frutas e íamos mais pelo centro da cidade localizar os moradores de rua e levar essas refeições. Com o tempo a gente percebeu a necessidade também de levar esses alimentos nos hospitais, na recepção do Hospital Santo Antônio e do Santa Isabel, porque as pessoas que estão ali aguardando, às vezes vêm de fora, não tem dinheiro para comer, é tudo muito caro ao redor do hospital e às vezes não sabe quanto tempo que vão ficar ali aguardando. Então a gente sentiu essa necessidade e começou a levar as marmitas nos hospitais também. Então a gente iniciou com 20 marmitas à noite e no final a gente já estava com 55, 60 marmitas. Era um trabalho toda sexta-feira à noite e devagarinho as pessoas foram vendo. Tinha um taxista que eu lembro que ficava sempre no hospital e toda semana ele levava 5 quilos de arroz para colaborar com o risoto. Aí a Vila Germânica Feira que tem ali começou a doar todos os ingredientes para a gente preparar o risoto. E assim uma pessoa que tinha loja de embalagens fornecia as embalagens e devagarinho a gente fez um docinho para vender na época, que era chamado palha italiana. A gente começou a fazer para vender. Eu me lembro que no primeiro mês a gente teve R$600 de lucro e foi o primeiro caixinha do projeto, quando a gente iniciou. E esse trabalho as pessoas foram vendo, queriam participar, às vezes traziam um bolo para levar junto, foi um trabalho muito legal. Só que logo depois veio a pandemia. E o que aconteceu? Nós íamos nos moradores de rua e eles já tinham recebido caixas de pizza, lanches, já tinham 5 marmitas, porque todo mundo que ficou em casa começou a levar comida para morador de rua. Nos hospitais nós não tínhamos mais acesso, né? Porque estava tudo muito restrito e as famílias começaram a nos procurar, porque ficaram em casa, as crianças não iam mais para a escola, não tinham mais a refeição da escola. A maioria das famílias trabalha sem registro, então só recebe se estiver trabalhando, perderam a renda e começou a ter dificuldade dentro de casa. Então daí nós mudamos o nosso foco, começamos a levar alimentos para essas famílias. Então nos sábados, às vezes, né, na época de pandemia mesmo, que era para ter isolamento, a gente estava, de alguma forma, indo na casa dessas famílias, com toda a proteção, todo o cuidado, mas levando os alimentos para suprir aquela necessidade, que era a maior necessidade no momento, né? Priscila, nessa tua abordagem, tu falou 2 pontos interessantes. Buscar atender a população de rua, morador de rua, no início do trabalho de vocês, e também nos hospitais. Os moradores de rua, como é que está a orientação da administração pública, a abordagem? Porque em certo momento eles querem tentar reduzir essa população. Eles fizeram algum contato com vocês, alguma orientação, se deve ou não continuar esse tipo de projeto? Não, na verdade nós fazíamos independente, né? Existe o trabalho da abordagem social, que faz esse trabalho com os moradores de rua,
mas a gente queria entender melhor o porquê que essas pessoas estão na rua. Então não era simplesmente chegar e entregar a refeição. Nós sentávamos com ele, batíamos papo, fazíamos um piquenique, às vezes tinha violão, tocava música para entender. Então a maioria das pessoas que a gente conversava, a gente já conhecia até pelo nome, eles já nos esperavam, né? Muito interessante isso que tu está falando. Fazer uma integração, conhecer essas pessoas, identificar, saber o motivo que levou essa pessoa a deixar o lar, deixar um abrigo para morar na rua. Então vocês não era só uma distribuição de comida, era uma coisa que ia além, então um experimento social mesmo. Sim, e a gente sempre diz que o Projeto Encantar é a turma do abraço. Então muitas vezes o que eles mais precisavam eram de um abraço. E nós íamos de braços abertos, sem nenhum preconceito, nada. A gente simplesmente ia com vontade de entender, porque ninguém está na rua por estar. Tudo tem um fundamento, alguma coisa que aconteceu na vida daquela pessoa. Ela não acordou e disse, hoje eu vou para a rua e vou abandonar tudo, né? O William começou no início também, com as 4? Quando é que tu ingressou? Quando é que tu conheceu esse projeto e disse, eu quero participar? O que te levou a convencer esse jovem, se eu vou ali, vou dar minha contribuição? Então, na verdade, quando o projeto começou, nem em Blumenau eu morava ainda, né? Eu sou da região de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Meu conterrâneo, colorado. Não vamos se respeitar por enquanto. Não teve a mesma sorte que eu. Eu recebi essa herança de família. Eu também, só que foi pro lado azul da coisa. Para um pouquinho, stop. Vira a tua caneca. Para você? Não, vira para ti do outro lado. Isso, só tira o girar. Deixa o girar para ti. Ah, entendi. Isso, assim, show de bola. Tá, e aí, meu amigo? Tu escolheu o lado azul da força. Como é que tu foi parar nesse projeto? Na minha cidade, até mesmo por conta de amigos, questão da igreja que eu frequentava, sempre tive um lado social muito ativo. E quando eu vim para Blumenau... Qual a tua igreja, William? Atualmente estou sem uma igreja. Mas a época... Eu era adventista. Eu era adventista. E quando eu vim para Blumenau, digamos que eu parei um pouco, até porque aqui, né, tinha que refazer minha vida, vim para cá sem emprego, sem conhecer ninguém, vim recomeçar aqui na cidade de Blumenau. Então, digamos que esse meu lado social ficou um pouco de lado. E, ali por abril desse ano, 2025, eu comecei a pensar, mas tá faltando alguma coisa. E aí eu fui pesquisar projetos sociais, projetos solidários que aconteciam em Blumenau. Até uma curiosidade, acho que eu já contei para a Pri, eu encontrei o projeto pelo ChatGPT. Eu fui pesquisar na IA, projetos sociais em Blumenau. Primeira referência, Projeto Encantar. Aí já tinha o link do Instagram, olhei no Instagram, achei interessante. Entrei em contato. E aí uma questão que já começou por aí, a gente já achei muito interessante a parte da organização do projeto. Porque daí ela me passou as datas, tem tal dia disponível, qual dia tu pode se disponibilizar para participar. Aí eu dei o dia mais próximo ali, dia 31 de maio desse ano. Foi a primeira vez que eu participei e passei a conhecer um pouco mais sobre o projeto aí da parte de dentro, né? Não só olhando por fora, mas... Aí vestisse a camisa. A partir da segunda visita, sim, né? Vestiu a camisa. Tem uma regra que o voluntário só recebe a camiseta do projeto a partir da segunda visita que faz. A primeira vez ele vem para conhecer. A gente sempre diz, o voluntário vem a primeira vez, ele vai somente acompanhar uma equipe de voluntários que já sabem como fazer o trabalho, como fazer a abordagem nas famílias. Então a pessoa, quando ela vem a primeira vez, ela não precisa se preocupar, o que é que eu vou fazer? Não, ela vai acompanhar um grupo nas visitas, num determinado bairro, naquele sábado, para entender como que funciona essa dinâmica dentro do Projeto Encantar. Priscila, eu quero saber um pouquinho da tua vida também. O William falou rapidamente de onde ele veio, né? Quero saber qual é a tua formação, né? Tu quis escrever um livro que tu começou esse projeto, esse contato com as pessoas de rua, ajudar as pessoas mais necessitadas, mais vulneráveis. Qual é a tua formação? Eu sou formada em processos gerenciais pelo SENAC. Eu sempre tive muita vontade, antes de estar junto no Projeto Encantar, também ajudava sempre em outras ações e sempre tive vontade de fazer algo
que da forma como eu imaginava que fosse uma maneira diferenciada, porque a gente não trata todas as famílias igualmente. Cada família é única, cada família tem a sua necessidade, e o olhar do projeto Encantar é para isso, para ver o que essa família necessita, né? O que a outra família precisa, individualmente. Então não é porque esse ganhou isso que aquele vai ganhar isso. Não, esse precisa disso, aquele outro precisa de outra coisa. Então a gente tem que ter esse cuidado. E o projeto Encantar, hoje ele é um projeto totalmente voluntário. Nós não temos vínculo religioso, eu ia te perguntar nem isso. político, nada. Qualquer pessoa é bem-vinda para participar do projeto Encantar, sendo maior de 18 anos, que é uma das que a gente precisa, porque porque a gente vai na casa de cada família em todos os bairros da cidade de Blumenau. Então é importante que a pessoa seja maior de idade, até porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar pelo caminho, né? Então tem que ter todo um cuidado. Tu é blumenauense? Eu sou daqui, sou natural. Qual a família? Aqui de Blumenau. Eu sou Pereira. Pereira? É. Os Pereiras do Garcia, os corredores, Garcia, não? Lá do Progresso. Ah, tem a família Pereira que eram corredores, todos atletas, não é essa parte da família? Eu também sou corredora. Ah, é? Eu sou maratonista, mas eu não faço parte dessa família dos corredores. Eu já trouxe aqui ao podcast o Gil Cego, que é corredor. Sim, conheço também. E até na próxima semana nós vamos gravar com ele a 150ª medalha que ele conquistou. Começou a correr depois dos 60 anos. Uhum. A corrida é algo que ajuda muito também para o ser humano, né? Para a cabeça, um tratamento. Diga, William, tem mais alguma coisa que tu queira acrescentar? Só um complementando o que a Priscila vem falando, e também referente à origem do projeto, que a questão da comida é uma porta de entrada, né, Pri? Uhum. Porque é a primeira necessidade. Qual a primeira necessidade que a gente tem? É fome. Então, no início do projeto, com a distribuição de marmitas, de risoto, hoje com a distribuição de cestas, é o primeiro contato que a gente tem com as pessoas. E é a porta de entrada que a gente tem para, como o nome do projeto diz, encantar e tentar transformar a vida dessas famílias que a gente atende. Né? É uma mão amiga. Tu falou ali no início sobre a distribuição de marmitas nos hospitais. Uhum. Eu acho que aqui todos nós em algum momento já fomos ao hospital, né? E a gente às vezes acompanha pessoas que ficam horas lá esperando, e nem sempre essas pessoas têm dinheiro, porque as coisas acontecem nas horas mais impróprias, né? De repente aconteceu uma doença, tem que pegar um filho, um pai, um irmão, enfim, e correr para o hospital. As pessoas às vezes não dá tempo de fazer um lanche, não tem dinheiro para comer fora. Então eu achei essa parte do trabalho de vocês assim maravilhosa, magnífica. Vocês continuam essa ideia nos hospitais ou não é possível? Como é que está isso? Depois que passou a pandemia, a gente focou nas famílias, e a gente não retomou esse trabalho nem dos moradores de rua e nem dos hospitais, até por falta de tempo, né? Porque agora tem uma dedicação muito grande diante das famílias. E era feito na casa de um voluntário, então tudo a gente não tem uma cozinha industrial para preparar a refeição, era feito na casa de uma pessoa. Então tudo isso a gente acabou modificando. É algo que dá saudade, porque a necessidade é grande, a gente não imagina, né? Mas eu tenho uma cena que me marcou demais no Hospital Santa Isabel, porque sempre eu já conversava com o pessoal da recepção, né? Eles já no fim já conheciam, mas eu sempre pedia autorização para falar ali para as pessoas da recepção, convidar, porque nós íamos com uma Kombi, a Kombi ficava estacionada fora, a gente tinha as marmitas, o guardanapo, tudo certinho, né? Para quem quisesse. Então eu sempre ia lá na frente e fazia esse convite para as pessoas, né? E aquele dia tinha muita gente na recepção do hospital, inclusive pessoas em pé mais no fundo. E eu falei, olha, nós estamos aqui fora com uma Kombi, quem tiver com fome, quiser tomar um cafezinho, é tudo preparado com muito carinho, é gratuito, só chegar ali fora para se servir. E quando eu terminei de falar, todo mundo fica meio desconfiado. Um senhor levantou a mão e ele disse assim, uma pergunta, é gratuito mesmo? Sim, pode vir aqui, não paga nada. Daí veio ele, a esposa e os 2 meninos. E quando eles passaram por mim na porta, o menininho, por último,
me pegou na minha mão e falou assim: moça, não paga nada mesmo? Eu disse: não, pode comer à vontade. É porque se tiver que pagar, meu pai não tem dinheiro. Aí eu disse: não, querido, pode ir lá. Eu e certamente estavam com fome, né? Aquele dia a gente ainda tinha um bolo, né, um bolinho seco, então ainda tinha uma sobremesa junto. Então, essas situações nos movem, né? Até no trabalho dos moradores de rua, teve um deles que a gente conseguiu recuperar e voltou. Ele voltou para a família. Voltou a trabalhar, a família amparou. Então, assim, é um, né, de muitos, mas se cada um conseguir resgatar um, né? Vocês têm uma sede própria, um local onde se reúnem? Nós temos uma casa que é emprestada para nós, bem pertinho aqui do centro, próximo ao terminal Proeb. Ela é fornecida por um parceiro nosso, que é a loja de automóveis Marius Garagem. Eles são voluntários do projeto e eles emprestam essa casa para nós, sem custo. Então ali a gente armazena as doações, não fica nenhum voluntário, nós não temos um voluntário que atende diariamente ali na casa, né? É mais um ponto para a gente armazenar as doações. E no sábado, sim, daí a gente se encontra, divide as equipes, abastece os carros e sai para fazer as visitas. Então, todos os voluntários trabalham, tem o seu trabalho normal, eu trabalho em horário comercial, o William também. Então, a gente faz a administração das famílias via WhatsApp, tudo na nosso horário de almoço, final do dia, de manhã cedo, conforme a gente consegue. E no sábado, sim, daí é o trabalho em foco mesmo, né, nas visitas. E qual o tamanho desse time hoje? Tem quantos voluntários? Nós começamos com 4, faz 6 anos. Hoje nós temos 55 voluntários. Já é bem expressivo, né? Bem expressivo. Nós começamos atendendo no começo ali 6, 8 famílias, conforme a gente, né? Hoje nós atendemos uma média de 110 famílias por mês. Não são sempre as mesmas famílias. Todas as semanas tem pessoas novas entrando em contato, pedindo algum auxílio. A gente tem uma breve conversa via WhatsApp, faz um pequeno cadastro com nome, endereço, idade das crianças, para entender qual é a necessidade daquela família, porque perdeu o emprego, porque sofreu um acidente, ainda não está recebendo benefício. Enfim, N situações. Pois é, como é que se procede? Alguns procuram, mas como é que se procede essa escolha? Vocês vão por indicação? Vocês vão nos lugares mais carentes? Como se procede esse mapeamento de quem precisa ser ajudado? As pessoas que precisam, elas descobrem o projeto nas redes sociais, no nosso Instagram ou no Facebook. E lá tem o nosso contato, é sempre via WhatsApp, não é por ligação, nada disso, é pelo WhatsApp. Ou elas mandam no Instagram mesmo e já é direcionado, né? E daí ali no WhatsApp a gente tem uma conversa para entender a situação. Eu cheguei em Blumenau, faz pouco tempo, meu marido começou a trabalhar, eu ainda não, a gente paga aluguel, tem 3 crianças. Essa é a situação. Aí nós fazemos o cadastro e nós vamos na casa. É feita a visita, conversado. É feita a visita. Isso. E também outra maneira que muitas pessoas que a gente consegue ajudar chegam através das próprias pessoas que a gente ajuda, né? Às vezes a pessoa entrou em contato, recebeu ajuda, aí tem um vizinho, um amigo, às vezes um familiar que também precisa de ajuda. Tem um projeto Encantar, entra em contato com eles. Digamos meio que por indicação. As pessoas vão se conversando e vão indicando o projeto para outras, elas entram em contato. E aí a gente faz essa entrevista, verifica a situação, vê se... Uma das coisas que a gente fala também, né? A nossa ajuda ela é emergencial. A gente não consegue garantir aquela ajuda mensal fixa todos os meses. Até porque, como é um projeto voluntário, a gente doa o que a gente recebe de doação. Então a gente não tem como garantir, mês que vem a gente vai ter o estoque cheio para ajudar todas as famílias. A gente não tem essa certeza. E certamente ocorrem muitos pedidos, né? Muitos. E a gente sempre diz, todos precisam, mas a gente precisa priorizar quem precisa mais. Né? Então, em cada visita feita, a gente divide em equipes, sempre, monta as rotas, sempre vão no mínimo 3 voluntários, uma equipe, todos com a camiseta do projeto, vão e depois eles passam um relatório de como foi em cada família. Olha, essa família realmente vai precisar de mais ajuda, porque a situação deles é essa, aconteceu isso, isso e isso.
não tem realmente outra forma, a gente vai precisar ajudar mais tempo. Essa família aqui não, era emergencial mesmo. Se em algum momento apertar, eles vão entrar em contato. Então a gente vai alimentando esse sistema das famílias para a gente entender qual família que tem mais necessidade, né? Depois eu vou pedir para o Grilo passar para vocês o telefone do pessoal da equipe Gerar, que é um projeto também que a gente fez um podcast aqui com eles, se vocês tiverem oportunidade de assistir depois, está lá no site, que eles fazem um trabalho muito interessante, ligado aos jovens, que é oferecer uma oportunidade, tanto para o pessoal trabalhar, quanto para se aperfeiçoar profissionalmente, né? Ou alguém que queira abrir um pequeno negócio. De repente uma família está sem renda, mas quer, eu vou vender bolo de pote, eu vou vender o morango do amor. Então eles auxiliam, eles orientam, e de repente vocês podem linkar, vocês conversar com esse pessoal, buscar o que vocês podem oferecer para essas pessoas que vocês visitam, porque esse trabalho humano que vocês fazem, que a inteligência artificial nunca vai substituir, né? De conhecer a necessidade da pessoa, auxiliar a primeira necessidade emergencial de alimentação, que às vezes até as pessoas fazem um cadastro na prefeitura, né? Até receber alguma coisa, a fome não espera, né? Então vocês fazem um trabalho fantástico e necessário. De repente vocês consigam linkar alguma coisa com o Gerar e oferecer para essas pessoas uma oportunidade de gerar renda, de produzir, de se qualificar. Eu acho que é um projeto que casa muito com o de vocês. O projeto de vocês é encantador. Tá? Eu tenho certeza que todo mundo que tiver vontade de ajudar, assim como fez o William, né? E procurar e encontrar, vai ser mais um voluntário. São 54 que tem agora? 55? Então, daqui a pouco vocês vão ter 100, 200. E é a união que faz a força, né? E é interessante que tudo vai acontecendo de uma forma natural e vai dando certo. Então, eu sempre falo para os voluntários, né? Se as coisas estão dando certo, é porque nós estamos num caminho certo. Então, assim, conforme aumentaram o número de voluntários, aumentam os pedidos de ajuda das famílias, mas também mais pessoas começaram a doar. Então, a conta está fechando, né? Porque para o projeto Encantar funcionar, a gente precisa de voluntários, de doações e os carros para o final de semana. Então, se faltar um desses três, já não fecha a conta. E a gente tem conseguido parcerias. E a gente tem um projeto chamado Empresa Amiga do Projeto Encantar, que qualquer empresa que quiser contribuir, durante 12 meses a empresa se compromete a doar uma cesta básica por mês, ou um valor de R$70 na conta do projeto, que é o valor da cesta. Com isso a gente consegue garantir uma segurança de arrecadação para os nossos atendimentos. Não é algo que vai pesar para a empresa, porque é uma cesta básica, a gente não está pedindo 10, 20, 50, e a gente consegue manter uma segurança dentro do projeto. Com isso a gente divulga a logomarca da empresa. E você já tem algumas empresas parceiras? Quiserem divulgar, fique à vontade. A gente tem umas 18 empresas parceiras, além das... toda sexta-feira à noite, nós temos 2 padarias, que é a Padaria Nice e a Padaria Panedouro. A Panedouro na Itopavazinha? Da Itopavazinha. É o lugar onde eu adoro tomar café, tá? Eu sou suspeito. Às vezes eu saio da Água Verde, que também tem boas padarias, principalmente a Imperial ali, é muito boa, mas eu saio da Água Verde, vou lá na Itopavazinha, que eu já morei lá, para tomar um cafezinho na Panedouro. Então, toda sexta-feira à noite nós temos um voluntário que passa nessas 2 padarias para pegar as doações. Ali na Frederico Ienzi, né? Isso, para pegar as doações de pães e cucas. E na sexta-feira de manhã nós temos um voluntário que vai na Tabrulai, que também doa... Nice fica onde? Na Frei. Frei Stanislau. Aqui embaixo também. Ali tem um bom café também, um lugar bom. Já tomei café ali também. E são empresas que nos ajudam há bastante tempo, né? Então, toda sexta-feira a gente pode ir lá, que vai ter as doações. Então, toda a família, além da cesta básica, a gente sempre complementa com leite, com os pães, cucas e kit de higiene, que tem papel higiênico, creme dental, sabonete, sempre vão complementando a cesta básica. Fazem algum evento para arrecadar recursos?
Nós, em si, nós fazemos bazar. Nós não distribuímos roupas para as famílias, né? Só a parte de alimentação, item de higiene. Mas nós arrecadamos roupas assim com os conhecidos ou empresas para fazer bazar, brechó. Nós participamos inclusive na Feira da Amizade, com um bazar também, que é uma forma de ter uma renda, né? No futuro o projeto tem a ideia de montar um brechó fixo das doações que a gente recebe. E também esse ano nós fomos beneficiados com o Risoto do Bem, nós fomos são 2 instituições beneficiadas. Escolhidas. Foi o Colégio Militar, foi por voto popular, né? Eleitas. Foi para votação popular. Eram 11 instituições que abriu para voto popular e as 2 mais votadas daí foram as beneficiadas. E o projeto recebeu um pouco mais de R$83 mil com o Risoto do Bem. Show de bola. William, nós temos que... O William, ele é gremista, mas ele joga com os colorados, tá? Mas joga com os gremistas também, né? Mas eu torço quando ele não vai, que daí eu consigo fazer gol. Ele é bom goleiro danado. A tua caneca é azul, ó. Eu tava olhando. William, nós temos que conversar, porque lá na Associação dos Colorados se faz muita ação social. Se busca ajudar entidades, se faz coleta de recursos, faz evento, arrecadando, e aí se escolhe algumas entidades e a gente ajuda, né? E eu acho que esse projeto aí é maravilhoso, tem que apresentar para a turma ali, para as nossas patotas ajudarem, né? Tanto que, né, não compareceu no último jogo, o presidente da patota, Everaldo, apresentou que vai ter a galinhada com polenta agora, dia 4 de outubro. Sim. Parte da arrecadação vai para o Projeto Encantar. Ah, que legal, então, tá vendo, ó? Se tu olhar no convite tá o logo da Encantar ali. Ele já falou para mim, eu disse, reserva para mim 4 pelo menos, mas agora eu vou ampliar, então se o pessoal da Encantar vai receber uma parte desses valores, isso é de uma das patotas, tá? Que nós temos patota terça e sexta, às vezes até mistura um pouco as bolas, mas tem terça e sexta e temos a associação também, e a associação, ela se dedica, o objetivo dela é auxiliar pessoas com necessidade. Então, além das patotas, a gente pode, principalmente final de ano, de repente fazer um bem bolado, conversar lá com eles para uma parte das sobras dos recursos que é arrecadado durante o ano, eles doarem para o projeto. Eu sou um dos que vou indicar favorável, porque eu sei pelas pessoas, né, pela ideia de vocês, por aquilo que estão fazendo, que estão ajudando pessoas. Esse projeto é encantador mesmo. E até já puxando, né, já que tu comentou sobre o final do ano, né, além dessa ajuda semanal, todos os sábados é sagrado, tem equipe na rua fazendo entrega. Ao longo do ano, a Priscila pode me corrigir, né, mas são 3 ações especiais que a gente faz, é isso, né? Isso. Páscoa, Dia das Crianças e Natal, onde a gente atende cerca de 600 crianças. É mais voltado daí pro público infantil, né? Sempre pro público infantil. Então, agora, no dia 12 de outubro, a gente está com uma ação agora, por sinal, né? Onde a gente planeja conseguir a arrecadação de a montagem de 600 kits de guloseimas para essas crianças. Onde tem alguns bairros, algumas comunidades que a gente já conhece, já tem mapeado. São 6 comunidades, né? São 6 comunidades. Onde no dia 12 a gente vai com a equipe dos voluntários lá fazer a entrega desses kits. Tem personagens, vão ter heróis. Aí vai carro de som, aí vão os personagens. E daí que legal. É bem divertido. E já tem orçado o custo desses kits? Não, a gente abriu agora para arrecadação das guloseimas, que é pipoca, bolacha recheada, bala de goma, pirulito, geladinho, que não pode faltar. A pessoa que vai doar, ela não vai doar um kit, ela vai doar um determinado valor. O que ela quiser. Ou até mesmo, quero doar 4 caixas de bolacha recheada. Quero doar um pacote de bolacha recheada. Ou quero fazer um Pix lá para a entidade. Aí a gente compra o que falta, porque qual é a ideia? Vocês têm uma conta em nome é uma ONG. É, tudo certinho. Tem uma legal. Contabilidade. Tem um contador. Todo o trabalho também de forma gratuita. E é tudo legalizado, com estatuto, com ata, com eleição. Tudo certinho. Qualquer pessoa, se tiver qualquer dúvida, a gente tem a conta lá aberta, tudo certinho, para comprovar tudo. Que é tudo legalizado. E final do ano, como é que é o evento que vocês fazem de final de ano? No final do ano, daí é a arrecadação de brinquedos novos. Porque a gente sempre frisa bem nos novos.
né? Porque o Papai Noel, ele não leva doação, ele leva presente. Brinquedos usados, se as pessoas querem doar, a gente distribui ao longo do ano, quando vai nas famílias, para as crianças. Mas no Natal são brinquedos novos, desses padrão 15, 20 reais. Mais um pacotinho de guloseima. Ano passado nós fizemos aquelas bolachas pintadas de Natal. Então todas as crianças ganhavam o brinquedo na caixa, embalado, com o pacotinho entregue diretamente pelo Papai Noel. Nas comunidades também com carro de som, e são 600 crianças beneficiadas. Nós temos algumas comunidades carentes, então todas as crianças dessa comunidade recebem o presente do Papai Noel, assim como no Dia das Crianças, que são os pacotinhos de guloseimas, né? E na Páscoa também é com o coelho, daí os pacotinhos de doces que a gente arrecada também. Tem um site ou um endereço eletrônico que as pessoas possam visitar, conhecer de forma online? Tem o nosso Instagram. O projeto é Projeto Encantar BNU, onde toda semana a gente posta das equipes saindo para fazer entregas. Isso é um ponto que é importante frisar. A gente, de maneira alguma, expõe nenhuma das famílias que são auxiliadas. Então, todos os sábados a gente monta as equipes, até falando sobre como funciona o projeto, né? Ao longo da semana a gente monta a listagem dos voluntários que estão disponíveis sábado pela manhã, que as entregas são feitas todas sábado pela manhã. Alguns casos específicos, alguma particularidade, a gente até vê algum outro horário, né? Mas durante a semana a gente se organiza. Sábado de manhã os voluntários que têm carro colocam o carro à disposição para fazer as entregas. É feita a separação das famílias que entraram em contato, é montada uma rota com os endereços, tentando fazer a distribuição, até para não forçar tanto voluntário, entendeu? Por exemplo, vamos atender o bairro da Velha. Então a gente reúne 6, 7, 8 famílias no bairro da Velha, a equipe vai atender aquele bairro. Aí outra equipe vai para Itopava Central, outra equipe vai para o Garcia. Então é feita essa distribuição e esse planejamento prévio, antes das entregas. Então sábado pela manhã chegam os voluntários, a gente separa as equipes, cada um abastece seus carros, a gente faz o registro dos voluntários nos carros, saindo para fazer as entregas. É feito as entregas, a gente tira uma foto do pessoal ali antes da saída também, e durante o sábado pela manhã a gente faz essas entregas para as famílias. As famílias também são avisadas, né, com antecedência. No Agendado. Dia anterior a gente pergunta se vai estar em casa. No começo nós não avisávamos, mas daí se a gente chega na casa da pessoa e ela não está, não é culpa dela, né? Sim. E a gente perde tempo. Porque como nós atendemos todos os bairros, então a gente chega aí lá na Galinha Kazuki, lá na Vila Itopava, chega aí lá perto do Parque das Nascentes, lá na Nova Rússia. Então a Velha, que é um bairro grande, Itopava Central. Então é muita perda de tempo com deslocamento. Então antes de fazer as rotas, né, no máximo 7, 8 famílias por equipe para ter uma qualidade de atendimento. Não é também só jogar a cesta, tem toda uma conversa todo, né? E às vezes não sacrifica muito também o voluntário, porque hoje tudo na vida é corrido, né? Tudo é corrida, a pessoa já tem tá, só o final de semana já está disponibilizando o sábado de manhã, que já é uma grande coisa, né? Eu sempre digo que podia estar em casa, podia estar dormindo, podia estar fazendo qualquer outra coisa, estando com a família, mas está ali doando o seu tempo, porque a gente sempre fala que a FAB do projeto, ela sempre comenta isso, que para ser voluntário não é o tempo que te sobra, mas é o tempo que você quer destinar ao trabalho voluntário. Né? Porque o trabalho voluntário não é, hoje deu uma folguinha, eu vou. É compromisso. Ele só não é remunerado até financeiramente. Porque para funcionar tem que ter um planejamento, precisa, né? E precisa ter comprometimento, senão não funciona. E quais os dias que quem tem intenção em ser voluntário pode ir para conhecer o projeto? Como é que funciona isso? Ela manda mensagem também. Lá pelo Instagram. WhatsApp, geralmente pergunta. Tem um WhatsApp também? Qual é o WhatsApp? É o 47 991 60 5553. 47 991 60 5553. Aí nesse WhatsApp a pessoa, eu quero conhecer o projeto, marca, vocês fazem uma reunião uma vez por semana, no sábado sempre, como sábado, é que é? A gente antes de ir para as entregas daí? Sim, aí o voluntário já chega um pouco mais cedo para essa conversa. Nós esse ano, inclusive no mês de fevereiro, se não me engano, nós fizemos um workshop que eram 3 noites, a pessoa podia escolher 3 noites iguais, né? Então ela escolhia
qual era a melhor data, porque daí a gente fez uma apresentação do projeto, como que funciona, para as pessoas novas que tinham interesse, que queriam doar, ou queriam saber como que funciona para ser voluntário, entender um pouquinho melhor, a gente fez. E foi muito válido. Vieram algumas pessoas através desse workshop, a gente já está organizando para fazer novamente, porque é importante, né? Agora a gente está vendo também a questão da capacitação e treinamento dos voluntários que precisam, porque o voluntário ele precisa estar melhor do que ninguém, né, para fazer um trabalho, porque durante todo o ano vai só encontrar as realidades difíceis, que no dia a dia, na nossa correria de casa para o trabalho, a gente nem percebe, né? Então tem pessoas que moram aqui em Blumenau, que vão nas casas e dizem: eu não sabia que tinha isso aqui em Blumenau, não sabia que tinha gente passando fome aqui na nossa cidade, né? Então assim, muita situação. Como o William falou, o alimento é a porta de entrada, mas na verdade nem sempre é a maior necessidade. A falta de empatia das pessoas, a falta de cuidado no sentido de uma conversa, de um ombro amigo, tá tão escasso que às vezes a família, mesmo que ela não precise, ela diz: olha, se vocês puderem só vir me fazer uma visita, que eu gosto tanto quando vocês vêm, meu dia fica mais alegre. Ou quando você chega numa pessoa de idade e a gente leva uma cuca, sabendo que é aniversário da pessoa, que a gente anota também, e a pessoa diz: nossa, a minha família não vai vir, mas vocês vieram me dar os parabéns e trouxeram um bolo para mim. Então esse hoje vai ser meu aniversário com vocês. Porque essa falta, tá tudo muito acelerado, as pessoas não prestam mais atenção nesses pequenos detalhes que fazem a diferença. E essa visão de vocês, de treinar as pessoas que estão se voluntariando, para que tenham esse olhar clínico, de ver qual é a necessidade da pessoa. A pessoa precisa de um abraço, a pessoa precisa de uma cesta básica, a pessoa precisa de uma indicação para arrumar um emprego, ou a pessoa não precisa desse apoio, que pode ocorrer também a pessoa pedir e não ter necessidade de receber um auxílio. Infelizmente, sabe, também tem gente que se aproveita da boa vontade, né? Então tem que estar bem treinado. E tu falou uma coisa, tem vindo muita gente de outros estados, de outros municípios, assim como eu vim lá em 77, 78, o William veio também. Chega gente todo dia em Blumenau. E muitas vezes não é bem recebido. Né? Não é bem recebido porque a gente vê nas redes sociais, né, às vezes uma onda de preconceito, de discriminação, de ódio, dependendo da região que a pessoa vem, ignorando que nós precisamos dessas pessoas. Né? E tem uma característica de Blumenau, não é uma crítica, pelo contrário, porque as pessoas aqui, como buscam estudar, se formar, as pessoas têm determinados serviços que elas não querem fazer. Né? E esses serviços braçais, esses serviços que exigem esforço físico, nós somos muito dependentes de quem vem de fora. Né? O blumenauense mesmo, ele não quer nem trabalhar final de semana, domingo, feriado, né? E aí a gente encontra nesses estabelecimentos pessoas ou de outros países, como é muito comum, da Venezuela aqui, né? Do Haiti também, ou na força bruta, né? O pedreiro, o auxiliar de limpeza, essas pessoas que ajudam a gente a fazer a nossa cidade, e elas podem ficar com uma impressão negativa devido a alguns comentários que as pessoas fazem sem pensar, porque na verdade Blumenau é uma cidade acolhedora. Blumenau é vocês, né? Eu, quando vim para cá, escolhi essa cidade porque eu tive a oportunidade de conhecer o que as pessoas tinham de melhor para oferecer, né? Além da possibilidade de você estar no mercado de trabalho, ter oportunidade de crescimento, ter acesso à educação, né, a cursos de formação, você tem acesso a uma associação de moradores que funciona, a uma escola que tem boa qualidade, a uma igreja que recebe bem as pessoas, né, a uma instituição sem fins lucrativos igual a de vocês, que busca, além de auxiliar a necessidade material, preencher esse espaço humano de receber, nós estamos aqui para te dar um abraço. Então isso faz a diferença. Faz,
Porque quem vem de outra cidade, ela não está vindo a passeio, ela está vindo em busca de algo melhor. Saindo da dificuldade que ela encontra no estado que ela vive, no país que ela está, e ela vem para cá para tentar melhorar de vida, né? Eles não vêm aqui para ficar de preguiça. Fazendo o que os antecedentes fizeram quando vieram para cá da Alemanha, né? Vieram desbravar aqui, veio gente da Alemanha, da Itália, gente do Rio Grande do Sul, do Paraná. Agora está vindo o pessoal do Norte, como veio da Venezuela. Sim. E tem que se incorporar. Nós temos que virar uma cidade, né? Uma comunidade de pluralidade, né? E infelizmente não é só Blumenau, existe no mundo inteiro um certo movimento de preconceito contra migrantes, né? Então você vai em Portugal, tem muita gente que reclama porque vai muito brasileiro para lá, muito latino nos Estados Unidos, mas enfim, é a movimentação natural da humanidade em busca de dias melhores, né? Assim como nós viemos para cá, se tiver um lugar melhor, a gente quer ter a porta aberta um dia e uma oportunidade para chegar, né? E essas pessoas que vêm de fora, elas não têm rede de apoio, né? Porque elas vêm sem família, vêm só o marido, a esposa, as crianças. Verdade. Então elas não têm com quem deixar a criança se foi trabalhar e ficou doente, a creche é só meio período. Eles não têm. Mas essas pessoas são as que mais se esforçam. Logo elas são colocadas no mercado de trabalho, logo elas enviam mensagem muitas vezes avisando que não precisam mais da ajuda, que pode atender uma outra família. Que legal. Mas lógico que quando a família arruma um emprego, não quer dizer que nós vamos cortar. Porque se ela está se esforçando, aí mesmo que a gente quer ajudar. Quando a gente vê que está progredindo. Um presente no Natal, no Dia das Crianças, isso, né? Por que quando a pessoa melhora, eu vou cortar um benefício dela, algo que vai ajudar? Não, ela está se esforçando, quanto mais se esforça, mais retorno tem, né? Então a gente também segue a gente vai acompanhando a família e vai vendo a progressão dela. Se existe o esforço, se existe a vontade, está fazendo acontecer, por que não continuar ajudando? Né? Mais alguma coisa que a gente não tenha abordado que era interessante deixar registrado para quem tiver a curiosidade de conhecer o projeto Encantar? A gente pede que quem puder, quiser conhecer, entrar nas nossas redes sociais, acompanhar lá, como o William falou, nós não fazemos postagem das famílias, nós não fazemos fotos nas famílias, nem nós não temos. Então é algo de dentro do projeto. A gente já chegou a perder doações por conta disso, que a pessoa queria doar, mas queria que a gente fizesse foto para ver que realmente recebeu. Mas a gente sempre diz, olha, nós não fazemos, é constrangedor. Se você tem dúvida onde vai a sua doação, vem com a gente num sábado. Participa. Que as portas estão abertas. A gente não tem nada para esconder, né? É um trabalho feito com muita seriedade. Nós temos uma equipe de voluntários assim redondinha, que todo mundo se ajuda, tanto é que no projeto Encantar de manhã, quem chegar lá é muita risada, é muita conversa boa, é descontraído, todo mundo brinca, toma o seu cafezinho, abastece o seu carro e sai com alegria. Ninguém é forçado a vir fazer um trabalho voluntário, ninguém é obrigado a estar ali se não tem vontade. Então quem está ali é porque realmente quer fazer a diferença. E eu sempre digo, não é remuneração financeira, mas nós pensamos que estamos ajudando as pessoas. Mas nós estamos ajudando a nós mesmos. Porque diante de tanta situação que a gente vivencia, né, a gente vai criando uma proteção, né, porque não é fácil também. Você também tem que estar preparado psicologicamente. E muitas pessoas às vezes dizem, olha, eu até posso ajudar, mas eu não consigo. Mas está tudo bem. Nós precisamos de pessoas para ir montar a cesta básica, nós precisamos de pessoas para organizar a casa, para arrumar as roupas para o bazar, precisamos só do motorista para ir, que ele nem precisa sair do carro se ele não sentir, né, se sentir bem para isso. Então, tem trabalho para todo mundo, né? E o projeto vem crescendo de uma maneira muito saudável, com uma equipe forte. Então, a gente é muito grato por tudo isso estar acontecendo também. E são tantas situações vividas que a gente carrega isso dentro dos nossos corações e nas nossas mentes, sabe? Então, todos nós já paramos para pensar assim, vamos parar de reclamar um pouco. A gente tem tanto e a gente reclama muito. É isso, William? Blumenau, que nem já foi comentado, Blumenau é uma cidade muito abençoada. E eu digo isso como
Assim como tu também veio de fora pra cá. Vim pra cá, nada, recomeçar e... Aqui é uma terra de oportunidades. Acontece que até muitas vezes a gente conseguir essa oportunidade, que nem a Pri falou, a gente não tem essa rede de apoio, a gente não tem ninguém por nós aqui. E aí entra a parte do projeto. Que nem foi dito também, né? A parte do alimento é uma porta de entrada. Mas tu vê o bem que tu tá fazendo para as pessoas, tu conseguir ver o sorriso no rosto de alguém e tu saber que foi a tua atitude em se levantar sábado de manhã, ir lá, botar o teu tempo, teus recursos disponíveis para ajudar aquela pessoa, é uma coisa que te faz um bem que não tem dinheiro no mundo que pague. Então, que nem eu até converso com minha esposa algumas vezes que até mesmo na época que a gente frequentava a igreja, a gente falava, às vezes a gente acorda sábado de manhã sem muita vontade de ir, acorda meio que na obrigação de ir à igreja. Só que sábado de manhã a gente se acorda, bota o celular despertar às 6h30 da manhã, tocou o celular, a gente tá em pé se arrumando e vai feliz. A gente vai alegre, que nem foi comentado, antes da gente sair para fazer as entregas, a gente tem um momento de confraternização do grupo, até porque é importante que a gente tenha essa confraternização, sim, até para nós mesmos, nos fortalecermos como equipe. E é uma coisa alegre, é uma coisa que o pré é bom, durante é bom, o pós é melhor ainda. E é um sentimento tão gratificante que fica até difícil falar em palavras, tentar colocar para fora isso. Então o convite que a gente faz é, quem quer sentir isso, entra em contato, participa um sábado. Vai lá, faz as entregas. Se de repente, quem foi comentado, não é pra mim fazer as entregas, eu não quero ter esse contato, ajuda, porque tem muita gente que quer participar, tem muita gente que quer estar junto nesse projeto. Só que às vezes, de repente, não é alguém que quer estar junto, mas não tem o recurso para poder ajudar de uma maneira financeira. Vem junto. Dinheiro não é o problema. Que nem foi dito, a gente precisa de muitos braços para que o projeto aconteça. É na entrega, é organizando roupa, é organizando a casa, é preparando para algum evento. Que nem foi dito, a gente tem a ideia de montar um brechó, fazer mais bazares ao longo do ano. E tem muitos planos que a gente não consegue colocar em prática porque não tem mão para isso. Então, não quero fazer entrega. Entra em contato. Quem quiser ajudar vai ter o que fazer. Tem trabalho a ser feito no projeto. Sim. Parado ninguém fica. Então, quero deixar, na verdade, com um convite. Até mesmo para ti, Roberto. Quer vir com a gente um sábado? A gente combina, vai um sábado com a gente. Quem quiser também, entra em contato que trabalho para ser feito tem. Eu digo trabalho não no sentido laboral, mas no sentido de que tem muita gente que precisa aqui na cidade. Como já disse, é uma cidade muito abençoada? É. Mas é muito fácil a gente sai de casa, vai pro trabalho, vai fazer um esporte, vai fazer uma academia, sai para jantar. Tem um monte de opção bacana em Blumenau de coisa para ser feita. Mas e os invisíveis da sociedade, onde é que eles estão? Eles estão lá. Só que muitas vezes a gente não vê. E é essas pessoas que o Projeto Encantar tenta alcançar. Então, quem quiser, vem com a gente que... como eu digo, até quase me emociono falando, porque é um sentimento, assim, tu vê as histórias que a gente tem para contar, as coisas que acontecem durante o projeto, se a gente começar a contar as histórias aqui, se vão horas. Que bom. Quero parabenizar a equipe de vocês, todo o time. Nós vamos colaborar, buscar o máximo possível divulgar esse podcast para essa ideia chegar a outras pessoas. E vou aceitar também o teu convite. Um dia desses nós vamos fazer uma visita lá, vamos conhecer presencialmente o projeto. E eu acho que isso aqui preenche bem aquele objetivo do Vai Vendo, que é divulgar boas ideias e as coisas positivas que ocorrem na nossa cidade. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós é que agradecemos. Obrigada de coração.